Inclusive, Vene tem informações sobre o olhar do Vasco em relação ao Renato Gaúcho e por que foi a conversa. A busca por Você treinador. tem essa informação, já o Vene Casagrande traz pra gente. O Vene estava curioso aqui, né? Eu queria saber o lado do Vasco, porque o Vasco buscou esse treinador e ele já tem essa resposta. E também vamos falar do Fábio Carille, porque o Vasco já deixou claro que ele vai comandar o time e fechou o contrato por 1 ano com o treinador. Cadê? O Vasco tem um novo técnico. O Cruz Maltino anunciou oficialmente um acerto com Fábio Carille para a temporada 2025. O técnico estava sem clube desde que saiu do Santos, após a conquista da Série B, e terá sua primeira experiência no futebol carioca. Carille tem 51 anos e já foi campeão brasileiro em 2017 e trido paulista pelo Corinthians. No exterior também teve boas passagens no futebol árabe e também no japonês. Ele se encaixa no perfil que a diretoria buscava, de um comandante que tem experiência no futebol brasileiro e tenha trabalhos com solidez defensiva, um dos pontos mais criticados do Vasco na atual temporada. Ele já trabalha junto à diretoria no planejamento de 2025. A data da apresentação oficial do novo treinador será divulgada em breve. O Vasco da próxima temporada enfim começa a ganhar cara e se apresentar ao torcedor cruzmaltino. Olha, é um bom debate. Você aí, torcedor do Vasco, você gostou dessa escolha do Vasco, do novo treinador para 2025, Fábio Carille? Vai lá no nosso Twitter dar sua opinião. Flavinique, sua vez de votar, coloca ali a opção A, sim, tem experiência, opção B, não foi uma boa opção. O que você acha? É porque aqui fica 880, né? Ou sim ou não, é muito duro. Eu vou falar, não foi uma boa opção, mas eu vou tentar me explicar aqui. Fico imaginando que pode, sei lá, olhar no mercado, achar uma coisa diferente. Fábio Carille é defensivo. Não enche meus olhos. Gente, eu vou ver o time do Fábio Carille, que é bom em sistema defensivo. Será que não podia mais? Não poderia pensar num cara com futebol mais vistoso? E quando... Eu sei que o Vasco apresentou problemas defensivos, mas será que a culpa foi do técnico? Ou o Léo Pelé que falhava, o Maicon que falhava, o João Vitor que se machucava? Será que os zagueiros do Vasco são isso tudo? E aí o técnico vai fazer toda essa mudança? Ele vai fazer o quê? Botar o time para trás, para jogar fechadinho? E aí o torcedor tem que começar um ano pensando que o Vasco agora vai alavancar, vai trazer um cara bom. Pô, trouxe um cara bom na defesa. Eu não consigo achar isso uma boa. Eu posso votar? Consigo o seu me animar. É igual dele? O seu mas é assim, não, o meu vai ser diferente. Nota 6, nota 6. É sim. O meu também vai ser sim. Respeito. E assim, pode ser uma coisa assim, você fala isso, Fernanda? Porque você tem um treinador que só ganha com placar. Toma muito gol, pode tomar, mas também faz muito gol. Quer dizer, um cara super ofensivo, que é o Arthur Jorge, que hoje é o atual treinador do Botafogo. Mas a gente tem que entender também, eu acho, hoje, o todo. O macro e o micro. No macro, o mercado. Quais são as opções? E dentro do que eu posso de opção, eu tenho que também saber o quanto eu posso pagar. Por exemplo, hoje eu quero comprar uma bolsa. No mercado tem o quê? Tem uma Louis Vuitton. Mas eu não tenho dinheiro para comprar. Então eu tenho que comprar uma bolsa que eu consiga pagar. Então o mercado tem bons caras, mas o mercado que o Vasco consegue tocar. Quais são as opções que o Vasco tem? Essa é a primeira pergunta para você já ter uma reflexão. No micro o que o Vasco tem hoje, ele vai se reforçar, é claro, mas a gente já sabe que hoje, quando você traz um treinador numa calibragem alta, muito caro, o Vasco pode dizer, eu vou investir no treinador, beleza. Só que o treinador, ele faz exigências, ele pede peças que às vezes o Vasco não vai poder comprar. O Vasco está no momento híbrido de transição para SAF. Está na escolha mais importante da sua história, que é escolher uma SAF boa, para entregar na mão o Vasco, a sua história, o seu repertório e tudo mais. Então, o Vasco está nesse momento de transição, que é um momento muito delicado. E eu acho que você fazer as coisas no arroz com o feijão é a melhor opção que tem. Você não tem os melhores zagueiros, então você pega um cara que defensivamente constrói, pensa assim, sai na boa, é sofrido, não é o mais bonito futebol do mundo, não é, mas é efetivo. Então eu acho que sim, para a realidade hoje do Vasco, e porque o Vasco pode entregar em 25, e eu não tô falando que é lutar para não cair, não. Porque o Carille, ele teve agora no Santos mais 60% de aproveitamento. E isso é bom.
se a gente for olhar os números do Carille. Ele foi muito polêmico lá nas suas falas, comparando com o Corinthians e tudo mais, mas efetivamente em campo, ele trouxe o Santos pro seu lugar que eu nunca deveria ter. Mas você não queria ele no Botafogo? Na minha realidade hoje, não. Mas o Venê não quer no Flamengo, Carille. E o vascaíno tem que ficar feliz com o Carille. Eu posso votar? Entenda. Não, é bom pros outros. Pra mim, não. Você foi bem. Pro Vasco é legal, mas no meu time eu não quero. E é assim, ó, gente, pega o morteiro e solta aí na janela. Mas eu tô dizendo que pra realidade hoje que o Vasco pisa, eu não acho um nome ruim. Eu acho que a Fernanda usa uma palavra que eu concordo, realidade. A realidade do Vasco da Gama hoje é totalmente diferente do Botafogo, que é diferente do Flamengo. Pô, mas se empolgar com Carille, eu vou votar aqui no sim, tem experiência, mas eu vou votar também em cima daquilo que eu ouvi, busquei ouvir do Vasco da Gama. Fala aí, Lembra que recentemente eu falei assim, Lembro. eu não queria criticar o Pedrinho aqui, Pedrinho, atual presidente do Vasco da Gama, que entende muito de futebol e que nos tempos de comentarista, ele não era muito a favor ou não gostava muito do estilo do futebol do Renato Gaúcho. E aí eu fui buscar entender como que estava essa busca do Vasco da Gama por um treinador. Primeiro, a prioridade era um treinador que conhece muito futebol brasileiro, que tem a vivência de futebol brasileiro. Segundo, tem a realidade financeira, ou seja, não é qualquer treinador que vai aceitar aquilo que o Vasco que esbarrou no Renato, a gente sabe que foi isso. Exatamente. Antes do Renato, o Vasco da Gama tentou o Caixinha, que fez um baita trabalho no Red Bull Bragantino, o Caixinha não aceitou. Já acho mais interessante. Antes do Renato, o Vasco tentou o Pesolano, que fez até um bom trabalho aqui no Cruzeiro, estava fazendo um bom trabalho na Europa, e ele não aceitou. E aí muita gente vai falar assim, mas por que tentou o Renato antes de tentar o Carille? Porque o Carille estava negociando com outro clube, o Grêmio. E isso precisa ser ressaltado. Além do Vasco da Gama, o Atlético Mineiro está buscando um treinador, Santos está buscando um treinador, Grêmio está buscando um treinador. Eu tenho certeza que esses três clubes estão oferecendo mais aquilo que o Vasco da Gama pode oferecer. Além, é claro, da estrutura. Porque a gente não pode esquecer que o Vasco da Gama hoje é uma incógnita. Daqui a pouco ele pode ser vendido e esse treinador ele pode ser demitido. Sim. Então, diante dessa realidade, eu acho justo a gente entender... O Luiz Castro também chegou. O Luiz Castro nem quis ouvir. Financeiramente aí era pra se animar. Inclusive, aí eu quis, mas eu falei aqui, gente, o melhor nome é o informação, o Luiz Castro está indo pro Atlético Mineiro. Por que está indo pro Atlético Mineiro? Isso é verdade? É verdade, isso é informação. Ele está indo pro Atlético Mineiro porque o Atlético está oferecendo muito mais do que o Vasco da Gama. E o Atlético não é uma incógnita futuramente. Então, diante desse cenário todo, a gente precisa se colocar no lugar do Pedrinho, na cadeira. É momento. É óbvio que se ele pudesse contratar um treinador de alto nível, ele poderia contratar. Só que nesse momento, os obstáculos que ele tem pela frente, eu vou considerar o Carille, sim, um bom treinador. E acho até melhor que o próprio Renato Gaúcho, que foi tentado anteriormente. Eu também acho. Agora, e foi exatamente nesse ponto que eu toquei. A gente já tem dificuldade, hoje eu perguntei assim pra vocês, quem tem de opção no mercado? Tem um monte, mas que o Vasco consegue alcançar, pagar, né? Porque hoje o salário desses caras, gente, tão exorbitantes. A gente tá normalizando R$1 milhão. R$1 milhão. Então, assim, não é uma coisa fácil. E além de você não ter muitos nomes, os nomes que tem, às vezes, não cabem no seu orçamento. E, às vezes, se cabem, tem outros que estão buscando e sobe um pouquinho o sarrafo e você não consegue alcançar. E você já não consegue brigar por aquele cara. Então, de toda a realidade hoje que o Vasco vive, eu, sinceramente, não acho um nome ruim o Fábio Carille. Eu acho que ele é um treinador muito sério, muito competente, tem números muito bons e tem efetividade. Pode ser um jogo mais sofrido, mais cansativo, mais retranqueiro. Não é o perfil cultural do Vasco da Gama, né? O Vasco não tem esse escola traço. Tite, né, o Carille? Exato. Não é. O Vascaíno não gosta vai jogar em desse São tipo Januário, de jogo. no Caldeirão, não a torcida gosta. vai pra cima, Vascão. Mas eu acho que pode ser. Não, eu concordo com você que não é um baita treinador. Não é. Quando o Arthur Não é Jorge essa chegou a gente aqui, não era assim tão badalado. Não, nem o Luiz Castro. Nem o Luiz Castro. Então por que eu... Aí eu também não trabalho com scout, aí se vira quem Mas tem o essa Flavinho função. tem esse vai ponto. descobrir aí Mas aí eu acho que é cara. o ponto que você trouxe na apuração. Conhecer o futebol brasileiro e também não exigir muito. Exemplo, se vai atrás de um Luiz Castro, eu tenho certeza que o Luiz Castro ia chegar fazendo várias exigências no ponto de vista estrutural ali, dia a dia, de treinamento, e o Luiz Castro fez isso publicamente no Botafogo. Ele falou que a grama do CT parecia de estacionamento, lembra? Lembro. Então é muito... É assim, Ele fala é como se fosse, você é uma empresa. Óbvio que você quer ter aquele melhor funcionário do mundo. Só que o que você pode oferecer para o funcionário é isso. Será que esse melhor funcionário do mundo vai aceitar?
Dificilmente. Vene, a gente vai ter que mudar o assunto. Ô, Pardal, você pode, por favor? Mas eu concordo com você que não é um baita treinador, não, tá? Esperava mais. Pardal, você pode, por favor, trazer meu leque? Por favor, Pardal. Pode vir, vem aqui, pode entrar aqui. Ah, não é pra tanto, Fernandinha. Não é pra tanto, não é pra A tanto. Fernanda tem um apego, uma ligação. O problema é que você pegou uma relação... Ela tem uma ligação. Ela estava com a camisa outro dia desse jogador que a gente Eu vai... amo esse jogador. Inclusive, esse Eu sou fã jogador... A número gente não dele. bateu um papo, você não estava com a Eu camisa sou a dele? fã número 1 dele. A melhor entrevista desse jogador foi pra ela. É mesmo? Ah, eu considero. Foi a que eu mais gostei. Ah, eu gosto dele. Tava pronta pra esse dia. Eu gosto dele também. Ai, Eu queria no meu palavra, time, eu pode queria tocar. no meu time ele também. Quem não queria? Ele é campeão por onde passa, Que eu hein? não quero ler. Onde passa o Eu cara não vou- eu não campeão. vou É dar- verdade, é verdade. Ele sabe como é que eu acho que ele é? Ah. Midas. Sabe o que é Midas? Ah. Toca e vira ouro. Cara, onde ele passa... É verdade. O Palmeiras estava quantos anos sem ganhar nada? Ele foi e ganhou. Ele foi lá, tirou o Palmeiras da fila. Aí ele vai pro Galo. O Galo tava anos sem ganhar nada. Foi lá no Galo, Campeão brasileiro. campeão brasileiro. E um cara íntegro, credibilidade, não só dentro de campo e fora. Sai de todos os clubes pela porta da frente. E foi assim também E com um o outro Botafogo. ponto, ninguém quer falar com a imprensa depois de um jogo tal. Ele sempre vai falar. Tem que bater um sempre. pênalti. Quem vai ser o primeiro? Ele bota a cara. Ele pega a bola e vai e bate Ele o pênalti. bota a Não tem lateral direito, ele vai lá Ele e faz. faz. Não tem meia pelo lado esquerdo. Ele vai. Não tem camisa 8, ele vai. Vai. Não tem camisa 5, ele vai. Vai. Não tem goleiro. Goleiro eu acho que não. Mas do gol pra frente, o Tietê tem essa versatilidade. É esse jogador construtor, inteligente, taticamente, joga... Ele, com o Arthur esse ano, em alguns momentos, o Arthur conseguia mexer no time sem tirar ninguém quando ele recolocava o Tietê em campo. Sim, então, assim, no final, no segundo... Na verdade, nem no segundo semestre, em algum pedacinho ali, ele foi perdendo espaço, mas no início do Arthur Jorge, ele era o 12º jogador do Arthur, que na verdade nem era 12º, porque ele era titular com o Arthur. Então, assim, o Tchê chega, muita gente não sabe, ele chega como o primeiro dessa renovação do Botafogo, nessa era SAF, tem Danilo Barbosa chegando um pouco Ele depois. chega em 22, né? Ele é o primeiro a aceitar o projeto do novo Botafogo, onde o time não era essa potência que É é. uma incógnita, Ele né? chega para mudar realmente a história, vestiu a camisa 6, que para nós botafoguenses é uma camisa extremamente importante no Botafogo, é a camisa mais valiosa ao lado da camisa 7, e ele veste, muita gente não sabe, mas só a camisa de jogo do 6 tem escrito Nilton Santos em cima do escudo, eu te mostrei isso, né? E o Tchê honrou essa camisa durante 3 anos, foram quase 3 temporadas, né? anos, 3 temporadas. Um cara muito querido dentro do clube, muito trabalhador, se entregou para a história do Botafogo, criou uma identificação com o torcedor e agora vai embora. Eu tenho certeza que pela porta da frente. Eu fico brincando de ciúme, que realmente é um jogador que eu sou fã, independentemente de jogar ou não no Botafogo. Eu sempre gostei muito do futebol do Tietê. E talvez até criei uma proximidade por conta disso, porque eu sou fã do futebol Queria dele. que ele ficasse. E agora ele vai pra onde, Vini Casagrande? Fala comigo, pra eu morrer de ciúme. Ele vai pro Vasco da Gama. Ô, Vascão, que sorte, Vascão hein, contratando o Vascaínos? Tietê, já trocou documento, em breve ele assina um contrato. Diante disso tudo que você acabou de mencionar, o Flavinho também falou muito bem sobre o Tietê, eu acho que foi uma ótima contratação do Vasco da Gama. Tendo em vista que foi um jogador que está em fim de contrato com o Botafogo, ou seja, o Vasco não vai fazer nenhum investimento alto para ter o Tietê, muito pelo contrário. Vai negociou valores apenas de salário e, obviamente, alguma luva ali ele deve receber e pronto. E contrata um jogador que, teoricamente, já está identificado ao Rio de Janeiro, já conhece a cidade e é um jogador muito versátil. Eu acho que, inclusive, que chega ali com uma certa, digamos assim, eu apostaria que chegaria para ser titular hoje na equipe do Vasco da Gama. Eu acho que foi um bom reforço do Vasco. Estranhei até o Botafogo não ter demonstrado interesse na renovação, pelo menos por mais um ano. Mas, enfim, é o ciclo, chegou ao fim. Aí agora ele vai para o Vasco da Gama e o Vasco também está contratando o zagueiro Lucas Freitas. O zagueiro que é cria das categorias de base do Flamengo. Conheço esse jogador. Tá aí na tela, ele é bom? Ele é bom. É um zagueiro canhoto, tem uma boa saída de bola. O único ponto negativo dele, se eu tivesse que identificar algo, é a estatura para zagueiro. Ele não é tão alto, deve ter 1,83, mas é um zagueiro canhoto com uma boa saída de bola. Eu acho que o Vasco foi muito bem também nessa contratação, foi titular no time do Juventude, que acabou se destacando na reta final. Chega de graça também ao Vasco,
porque o Vasco fez uma parceria com o Palmeiras, ele pertencia ao Palmeiras, o Palmeiras cedeu o jogador de graça ao Vasco da Gama, mas ficou com 50% dos direitos econômicos. Então, a gente já começa a entender como é que está sendo a postura do Vasco no mercado. Pegar bons jogadores e que não vão custar alto. Nesses dois casos aí, por exemplo, o Vasco não pagou nada para ter os jogadores. Pelo contrário, são jogadores de graça. Você negocia apenas salário e luva com esses atletas. E o Lucas vai assinar contrato de 3 anos. Achei um bom reforço também. Muito bem, é isso.